Nóvel. O espírito dirige-se ao médium que em vida o conhecera. Vou contar-te o meu sofrimento quando morri. Meu espírito preso ao corpo por elos materiais teve grande dificuldade em desembaraçar-se, o que já foi por si uma rude angústia. Imagine, né? Vamos imaginar aqui o corpo se decompondo, os vermes comendo o corpo, ele sentindo todas essas vibrações, o mau cheiro, a escuridão. Imagine. E nós estamos falando isso porque muitas vezes, em trabalhos mediúnicos, espíritos compareceram nessa angústia para serem socorridos, e é um momento muito complexo. A vida que eu deixava aos 21 anos era ainda tão vigorosa que eu não podia crer na sua perda. Por isso procurava o corpo, estava admirado, apavorado por me ver perdido num turbilhão de sombras. Por fim, a consciência do meu estado e a revelação das faltas cometidas em todas as minhas encarnações feriram-me subitamente, enquanto uma luz implacável me iluminava os mais secretos âmagos da alma que se sentia desnuda e logo possuída de vergonha acabrunhante. Interessante vamos até deixar esse trechinho na tela para que a gente pense um pouco. Vejamos lá. Por fim, a consciência do meu estado e a revelação das faltas cometidas em todas as minhas encarnações. Então, dá para a gente fazer uma pequena reflexão aqui, que é muito importante. Nós temos uma vida de encarnado com possibilidades imensas de desenvolver o amor ao próximo, desenvolver o nosso lado moral, desenvolver práticas do bem, um entendimento maior sobre as mensagens do Cristo, e uma série de outras coisas que podemos desenvolver para que a gente tenha suporte de olhar aquilo que você fez numa outra vida, ou nessa vida mesmo, e você pensar consigo mesmo: eu fiz, mas eu vou corrigir. Porque o inferno, ditado, pintado e colorido por tantos até hoje, não é senão a nossa própria consciência. É a nossa dor íntima, é a nossa... Ele põe ali que ele fica nu perante a espiritualidade e perante si mesmo. Porque a espiritualidade que nos dirige conhecem os mais pequenos pensamentos e sentimentos que temos. Alguns deles que nós mesmos temos vergonha de ter pensado e sentido tal coisa. Talvez uma mágoa de alguém, talvez um ciúme de alguém, talvez um ciúme
de que alguém tenha conseguido alguma coisa, são coisas que podem ocorrer com nós. Somos espíritos imperfeitos. Então, a alma desnudada a si própria, como se fosse um espelho da alma, como se fosse um espelho e você se vendo qual realmente você é. E todas as vidas clareadas à nossa frente. E aí? Aí observamos a nossa existência e vemos que estamos tendo a oportunidade. Vocês aí, alguns de vocês são jovens, eu já estou lá na curva do procurar a bota que eu perdi. Mas vocês, a juventude, e, enfim, é preciso imaginar que um dia estaremos frente a frente com a nossa consciência. E ninguém vai julgar nós. Nunca, jamais, jamais, em tempo algum, passaremos por algum tribunal. Nunca haverá isso. O único tribunal que enfrentaremos é a nossa consciência. Mas aí é que dói mais, né? Porque na medida que o espírito desperta, ele vai vendo tudo que fez. E aí vem a sua grande dor, né? Algum comentário que alguém queira fazer? Eu me lembro de um comentário do Chico, e eu fico apavorado quando eu lembro desse comentário dele. Que ele falou assim, que ele tinha muito medo de um dia, quando ele voltasse ao mundo espiritual, de ver tantas coisas que ele podia ter feito e não fez. Pensa, pensa um pouco. E nós, né? Simples mortais, né? Imagine. Procurava fugir a essa influência, interessando-me pelos objetos que me cercavam, novos, mas que, no entanto, já conhecia. Os espíritos luminosos, flutuando no éter, davam-me a ideia de uma aventura a que eu não podia aspirar. Formas sombrias e desoladas, mergulhadas umas em tedioso desespero. Furiosas ou irônicas outras deslizavam em torno de mim, ou por sobre a terra a que me chumbava, ao lugar em que ele estava, né? Eu via agitar em seus humanos cuja ignorância invejava. Olha só, gente, olha só. Quando encarnado, ignorante do que já fez, do que foi, todos nós, quando no corpo, não nos lembramos de nada. Mas aqui ele cita também os humanos, do modo geral, que vivem só pelo mundo. E que, se você olhar, talvez 80%, 90% da população mundial é uma população distraída. Não são maus, não são maus, mas vivem só pelo corpo e pelo mundo. Correm atrás de suas rotinas, que também é normal. É trabalho, lar, filhos, escola, faculdade, enfim, as coisas da vida. Mas
A vida não é só isso. Então, o que se comenta aqui, ó, ele via agitarem-se os humanos cuja ignorância ele estava invejando agora, porque eles não tinham consciência de nada, né? E até pouco tempo atrás, ele também era um outro distraído encarnado. Vamos seguir. Toda uma ordem de sensações desconhecidas ou antes reencontradas invadiram-me simultaneamente, como que arrastado por força irresistível, procurando fugir à dor encarniçada, franqueava as distâncias, os elementos, os obstáculos materiais, sem que as belezas naturais, nem os esplendores celestes pudessem calmar um instante a dor acerba da consciência, nem o pavor causado pela revelação da eternidade. É como uma bomba atômica explodindo à nossa frente. Uma centena de encarnações que eram para ser trabalhadas nessa vida. Uma pequena melhora, talvez, um pequeno gesto de amor, um pequeno afago com um filho, uma conversa com uma filha, um trato mais suave com a esposa, um cuidado melhor com o maridão, um trato com a mamãe, com o papai, com o irmão, um zeloso cuidado fraterno com um vizinho, uma calma tão necessária no trânsito, um cuidado com os sentimentos, com os julgamentos. Tudo isso são ações que podem, com certeza, aliviar o nosso retorno ao mundo a que pertencemos. Não pertencemos a este mundo aqui. Pertencemos, sim, ao mundo dos espíritos. É lá que é o nosso lar. É lá onde vivemos. É a lá que pertencemos. Pode um mortal pré-julgar as torturas materiais pelos arrepios da carne. Mas as vossas frágeis dores, amenizadas pela esperança, atenuadas por distrações ou mortas pelo esquecimento, não vos darão nunca a ideia das angústias de uma alma que sofre sem tréguas, sem esperança e sem arrependimento. Decorrido um tempo cuja duração não posso precisar, invejando os eleitos cujos esplendores entrevia, detestando os maus espíritos que me perseguiam com remoques, desprezando os humanos cujas torpezas eu via, passei de profundo abatimento a uma revolta insensata. Que dor, né? Que dor. Onde se abrigar, né? Onde recorrer. E até aí o espírito não passa pela cabeça dele dizer assim: meu Deus, me ajuda. Bastaria isso.
Aí ele começa, então. Chamaste-me finalmente, e pela primeira vez um sentimento suave, eterno, me acalmou. Escutei os ensinos que te dão os teus guias. A verdade impôs-se-me, orei. Deus ouviu, Deus ouviu-me, revelou-se-me por sua clemência, como já se me havia revelado por sua justiça. Então, Deus havia se revelado a ele na colheita do que ele estava passando. E agora a clemência, né? A misericórdia de Deus através de um pensamento, de uma Sociedade Espírita de Paris. Olha que alívio que esse espírito sentiu, né? E é interessante fazer aqui uma lembrança. André Luiz, no livro Nosso Lar, alguns anos em sofrimento, até que ele se ajoelha e pede: Deus, me ajude. Foi instantânea a ajuda. Como que é importante essa nossa ligação com Deus, né? E o nome do espírito, Nobel, é isso aí. Algum comentário, por favor? Fique à vontade para comentar. Me chamou a atenção que, por algumas frases, ele fazia uma referência de que ele estava de novo diante da mesma situação. É interessante que a dor dele deve ser muito grande, porque se ele já reconhece as coisas que ele encontrou, ele fala assim, ele olhava para os objetos que estavam cercando ele, mas, no entanto, já os conhecia. Ele tinha sensações desagradáveis, aí fala, ou antes reencontradas. Então, a impressão que dá é que ele está num ciclo de ele encarna, desencarna e está sempre no mesmo passo, né? E ele mesmo, ela falava que quando ele via as faltas que ele tinha cometido, né, que aquilo causava muita dor para ele. Então, eu fiquei assim, sensibilizada, tentando entender esse momento dele, né? Que ele estava sempre de novo, novamente, mais uma vez, no mesmo sofrimento. E cada vez que ele vinha para o mesmo sofrimento, por que para o mesmo sofrimento? Porque a reencarnação anterior, a qual ele deixou, ele não acrescentou nada. Então, como deve ser difícil isso? E uma outra coisa que me chamou a atenção também é quando ele fala das belezas naturais, que ele não conseguia nem ser consolados por ela, né? Belezas naturais, talvez plantas, flores, alguma coisa, algum tipo de energia, né? O sol, alguma coisa assim. Que eu lembro bem quando a gente viu no Espíritos Felizes, como eles descreviam maravilhados aquilo que eles viam no ambiente, eles lamentavam não terem palavras para conseguir transmitir para a gente. Então, assim, isso também se destacou para mim. Quão grande é a dor desse espírito, né? Que nem as belezas, que a gente até imagina que sejam poucas, né? As belezas naturais que ele pode ver, ele não consegue. Nem isso consegue amenizar o sofrimento dele, né? Era isso, então. Ok. Então vamos em frente, né?